a abrir a sua Bíblia, inicialmente em Provérbios 28, versículo 13, Provérbios 28, versículo 13. E depois, você vai à primeira carta de João, não é o Evangelho de João, é 1 João, no capítulo 1 e no versículo 9. (28:13) 28:13 diz assim, na versão Almeida, Nova Almeida, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Na King James diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Vamos falar com Deus. Pai querido, que essa palavra, Senhor, seja uma palavra dada com amor ao meu coração, ao nosso coração. Nós possamos compreender. O Senhor diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Então nós queremos entender através da Tua palavra, através da Bíblia, aquilo que mais nos afeta, Senhor, as nossas transgressões que nos separam de Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, primeiramente é sempre importante lembrar que não há uma só pessoa na face da terra que possa dizer, eu não tenho pecado. Quando ele disser isso, mesmo que ele não tivesse, ele passa a ter, porque ele mentiu. Porque tem. Por quê? Nós temos uma natureza pecaminosa. Eu uma vez comprei um Fusca, 1.200. Fusca não tinha 1.300, ainda era 1.200. Depois que veio o 1.300, veio o Fuscão. João gosta do Fusca, né? É um Fusca 1.200. E eu gostava de ir lá na minha terra, na terra da minha irmã, lá em Cachoeiro do Itapemirim. Então, de vez em quando, saía daqui num sábado, trabalhava até meio-dia, pegava a minha namorada e pegava mais um ou dois amigos, e íamos todos, que aí os pais dela deixavam, e a gente ficava lá na casa da minha irmã e voltava no dia seguinte. E um dia alguém falou assim, mas rapaz, você vem com um Fusca de Niterói aqui? Tinha carro que passava por mim, passava voando, né? No bom sentido, voando no chão. E eu disse, isso não, a única coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho que me conscientizar que eu estou num Fusca 1.200. Então, quando vou subir, eu já vou para a direita e deixo todo mundo passar. Eu estou consciente que eu estou num Fusca 1.200, que vai, vamos embora. Se eu entender que eu estou dentro de um Fusca, que esse Fusca pode todas as coisas, eu vou me lascar. Ou eu vou forçar o motor dele, vai acontecer alguma coisa, ele vai esquentar demais. E eu diria que o tema que eu vou falar hoje, sobre a nossa natureza, nós temos errado porque às vezes nós estamos dentro do Fusca querendo estar dentro de um BMW. Queremos que ele faça de 0 a 100 em 7, 8 segundos, quando ele faz em 14, 15, 16. O que eu quero dizer com isso? Que é muito mais fácil eu me conscientizar que eu tenho uma natureza pecaminosa e que por isso eu preciso ter alguns elementos na minha vida, algumas atitudes que me façam caminhar com a minha natureza pecaminosa, do que eu ignorar isso e avançar com a minha vida como se nada fosse me atingir. Aliás, esta é
é o propósito, este é o propósito de Satanás, de que eu posso tudo, que eu sei tudo, que eu não dependo muito de orar, porque Jesus já me perdoou na cruz, então eu não preciso perdoar ninguém, ninguém precisa me perdoar, porque já está tudo perdoado. Essa é a estratégia de Satanás. E se você disser, pastor, eu não concordo, você lê a Bíblia. Talvez você não concorda, porque você não chegou nessas passagens. A gente não pode pegar um ou outro versículo, nós temos que pegar um contexto todo, né? E é só você se lembrar que uma das coisas que mais agrada a Deus é que nós dependamos dEle. Quando eu dependo do Senhor, Ele se agrada demais. E depender dEle não é ser marionete nas mãos de Deus, não é isso. Mas é ser reciclável, ser um vaso que Ele possa quebrar e fazer de novo. Ter um coração ensinável. E é isso que Jesus pretende de nós. Então eu queria que todos os irmãos, se pudessem, admitissem: eu tenho uma natureza pecaminosa. Não, mas eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Esse foi o propósito dele, e ele criou Adão à sua imagem e semelhança. E em Gênesis capítulo 5, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Adão. Ou seja, tudo aquilo que veio depois de Adão veio para nós. Depois do pecado em Adão veio para nós. Por isso é que nós temos que ter o Espírito Santo. Só não morremos ainda por causa do Espírito Santo, espiritualmente falando. Então, quando Jesus vem e destina toda a sua vida, saindo dos céus, deixou lá o céu e veio aqui, Ele está dizendo assim: eu vou fazer uma coisa que ninguém pode fazer, mas não há outro jeito. Se eu não estiver com vocês, vocês vão ser um Adão pecador. Então, assim como Adão precisou de mim e precisará, e todos precisarão, vocês precisarão de mim. Então, a primeira coisa que nós precisamos concordar e assumir, você pode não concordar, você vai bater cabeça na parede. O inimigo quer que você ache que nunca vai precisar da misericórdia de Deus, e a misericórdia é só para quem é falho. Então, se a misericórdia dele é para sempre, é porque a nossa falha sempre estaremos olhando. Não viveremos em falhas, é diferente. Não viveremos pecando, é outra coisa. Mas pecamos por causa disso. Por isso, João disse: filhinhos, não pequeis. Mas, se por acaso pecardes, há um advogado. A certeza disso é que seu filho, de 1 ano de idade, 2 anos, quando ele já começa a falar, ele faz uma coisa errada, e você diz: quem fez isso? Ele diz: não fui eu. E foi. Com quem que ele aprendeu? Será que você ensinou para ele: meu filho, eu vou te ensinar a ser malandro. Quando eu falar uma coisa, você diz que não foi, esconde, guarda e finge que não foi você. Será que o pai está fazendo isso com os filhos? Eu mesmo respondo: não, claro que não, duvido. Com quem que ele aprendeu? Com a natureza pecaminosa. Então, o que eu quero que os irmãos estejam muito seguros de que nós, o tempo todo, vamos procurar livrar a nossa cara junto a Deus. Isso é tão antigo, irmãos. Em Gálatas 5:16, Gálatas 5, 16 e 17, eu vou me fazer valer mais dali, que é mais rápido lá, do que eu ficar procurando aqui, abrindo, vamos citar vários textos. Diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Versículo 17 diz: porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Isso é uma luta constante, irmãos. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Eles lutam. Então, o fato é que a natureza pecaminosa que existe em cada um de nós
pode nos levar ao pecado. Pode nos levar ao pecado, uma vez que decidimos ceder às suas pressões. Então, o que nos leva nessa luta ao pecado ou à derrota? Eu não estou falando só de pecado, estou falando de falhas agora. Falhas, coisas que a gente falhou ali, fez um negócio, quebrou o vidro. Meu Deus, eu quebrei o vidro, não posso dizer. Uma vez, uns adolescentes, não sei se foi nessa igreja ou na outra igreja, na antiga ainda, fizeram uma coisa de criança, uma peraltice. Aí um passou para não sei o que e tal, foi passar, passa por aqui, passa por ali. Não, foi aqui, lá no Kids. E quebrou o negócio lá. Não foi ninguém. E até tem um ditado que filho feio não tem pai, né? Isso é um ditado errado. Filho feio não tem pai. E não foi ninguém. Com quem que eles aprenderam? Vocês estão dentro de uma igreja. A natureza é pecaminosa. Então, irmãos, você está aqui agora e pode estar pensando assim, já não estou gostando da pregação desse pastor. Esse camarada vai falar alguma coisa, se bobear, vou me dar uma sede aqui, eu vou sair daqui a pouco. Isso é natureza pecaminosa, irmão. O inimigo não vai atormentar os dele, porque já são deles. Ele quer mexer conosco. Ele quer que nós nos esqueçamos que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos. Hebreus 12, 4, diz assim, olha só que interessante. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Então, às vezes a gente luta, mas não resiste. A gente cede às pressões. O escritor afirma que há uma luta. Há uma luta. Ora, na vossa luta contra o pecado, há um esforço pessoal a ser empreendido, ele diz aqui. O próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 11, 12. Que o reino dos céus é tomado por esforço, ou tomado à força. E muita gente não entende esse versículo. Pensa que o reino de Deus é tomado assim, o cara chega lá e dá um soco na cara de um e toma o reino para ele. Não, é através de muito esforço. É através de força. Força de quê? Primeiro, força de vontade. Você tem que ter vontade. Tudo aquilo que você não tiver vontade, você não vai conseguir. Então, você precisa ter vontade de pecar. Você precisa ter vontade de errar. Mas você também precisa ter muita vontade de banir o pecado da sua vida e banir as falhas da sua vida. E elas não começam grandes, irmãos, com grandes coisas. Como nenhum alcoólatra começa bebendo um engradado de cachaça. Ela começa nas pequenas coisas que nós deixamos porque são inofensivos. Nós, às vezes, estamos brincando com filhote de onça ou de leão, porque são filhotes, são muito bonitos. Aliás, filhote até de coruja, é coisa muito bonita, né? Filhote. Mas depois, quando ela cresce, ela tem uma natureza que é diferente da natureza do gatinho, do cachorrinho pimpão, sei lá, que não é uma raça brava, sei lá, do totó. É isso que nós precisamos acreditar. Mas precisamos entender que o que definirá a nossa condição diante do Senhor é a nossa postura e atitude com relação às falhas, ao pecado. Antes das coisas ficarem graves e virar um pecado, acontecem as falhas. Não sabe aquilo que o mundo fala erroneamente? Não, é uma mentira, mas não é uma mentira santa. Não é uma mentira que feriu ninguém. É uma mentira. Quando você entra com uma mentira na sua vida, e eu já dei vários exemplos aqui do que acontecia comigo, que eu já vi outras pessoas, e aprendi uma vez com um pastor. Tem muita gente que mente ao telefone, ou mente não atendendo o telefone e dá uma desculpa. Isso é um perigo, porque a mentira é do diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então não tem mentira do anjo,
mentira do diabo, mentira de Jesus e mentira do apóstolo. Mentira. Então, se você está em casa, o telefone toca, sua esposa atende e diz: ele não está. É mentira, irmão. Mas inofensivo, eu não machuquei ninguém, não é verdade? Mas o diabo viu que você mentiu. Daqui a pouco ele vai plantar uma mentira, que a esposa vai dizer para o seu marido: vou ali, fazer o quê? Vou ali no mercado. E não foi ao mercado, porque ele percebeu que você é uma pessoa fácil de carregar a mentira. É uma falha. E aqui fala sobre nossa postura e atitude com relação ao pecado. E quais são as reações que podemos ter? Que normalmente acontece nas vidas. Pastor, na minha nunca aconteceu. Então, essa pregação é para você tomar, que a partir de hoje não deixe acontecer. A primeira é esconder o pecado, ou esconder a falha. É o problema, o erro, a falha, que vai virar pecado. Vai virar. Por que vai virar? Porque você escondeu, você mentiu é pecado. Quando Jesus fala lá em Apocalipse, quem não entrará no céu, quem não reinará, ele fala o adúltero, o homicida, o feiticeiro e o que ama e pratica mentira. Está no mesmo saco. E mais outros. Então nós temos que ter o cuidado de rejeitar as nossas falhas, porque senão elas vão passar a ser coisas muito graves. Esconder o pecado é a primeira reação que temos diante do erro, diante do pecado. É a primeira reação, não fui eu. E acontece instintivamente. Você já deve ter lidado com pessoas que dizem: não fui eu. Aí começa a conversar: não, na verdade, a minha intenção não foi. É o seguinte, eu vou te explicar: não fiz por mal, mas instintivamente ele disse: não fui eu. Esconder o pecado tem tudo a ver com proteger a autoimagem. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E tudo que queremos é proteger a nossa imagem. A busca dos nossos próprios interesses e o desprezo pelos interesses de Deus. E nós vamos mostrar como. Irmãos, eu aconselho você a orar ao Espírito Santo, porque daqui para frente vai só apertar um pouquinho mais. E por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque nós estamos no mês de dezembro. E o mês de dezembro é um mês que nós celebramos, não interessa se ele nasceu em dezembro. Os estudos dizem que 99,99% ele não nasceu em dezembro. Mas ele nasce quando ele quer, mas ele nasceu. E nós celebramos não só o nascimento de Jesus, nós celebramos o que ele trouxe. O profeta Isaías diz que o mundo estava numa situação deplorável, e trevas, e viu uma grande luz. Então a primeira coisa, ele é a luz. O que é a luz? É aquilo que tira a escuridão de nossas vidas. Primeira coisa, nós estamos celebrando aquele que nos tira das trevas para a luz. Nós estamos celebrando aquele que perdoa todos os nossos pecados, porque ele pegou todos os pecados do mundo, assumiu e morreu com eles, levando-os na cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E alguém também não entende esse versículo e diz: pastor, eu sou crente, eu entendo esse versículo, por que eu tenho enfermidade, por que eu tenho dor? Ele não diz que ele levou dali para frente para ninguém mais ter. Ele levou como vitorioso sobre as enfermidades, vitorioso sobre as dores, vitorioso sobre a morte. Significa que ele tem solução para todas as enfermidades e todas as nossas dores. Se ele te dá ou te não dá, é problema dele, porque ele é soberano. Então essa palavra, irmãos, é uma palavra, como eu disse recentemente aqui na igreja,
Se eu estou numa igreja e descubro que o meu pastor é conivente com o pecado, com as falhas, para que a igreja esteja cheia, lá na frente eu vou ficar muito chateado. Eu prefiro aquele médico que me dá uma bronca, que me dá um remédio amargo, mas que eu não descubra que lá na frente ele não me deu bronca e não me deu remédio amargo e deixou crescer dentro de mim uma enfermidade que podia ser curada mais facilmente. É nesse sentido, estou falando com amor. Mas não estou falando porque na igreja Shalom tem, é porque nas igrejas tem. E se na igreja tem, você imagina fora da igreja. Você imagina no seu trabalho, lidando com um departamento de 10 pessoas, onde você é o único crente. O que você tem lá? Você sabe o que você tem lá. Então nós precisamos aprender. Porque de repente nós somos contaminados com as atitudes de fora, das pessoas que não têm esse entendimento. O pecado normalmente surge a partir de uma falha, de um erro, de um probleminha, que são inerentes ao ser humano. Eu já disse, somos falhos. Seja por vergonha, seja por orgulho, seja por vaidade. O fato é que ninguém gosta de dizer, fui eu errei, eu sou a causa. Veja o caso de Jonas. Todo mundo sofrendo dentro do barco, e ele lá dormindo lá no fundo. Até que não teve jeito, ele teve que dizer, fui eu, por causa de mim, me joga no mar que isso tudo vai acabar. Ao esconder, você tende a cometer um pecado terrível, que eu disse no início aqui, é a mentira. Porque se você esconder o erro, com medo de alguém te dar uma bronca, você está mentindo, você está dizendo alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. E há ainda aqueles que não erraram nem nada, mas mentem porque gostam da mentira, mentem para prejudicar os outros. Isso há. Pastor, por que isso acontece na igreja? Quantos querem saber por que isso acontece no povo chamado povo de Deus? Levante a sua mão. Você pensa que eu vou dizer, porque não foi salvo. Quem sou eu para dizer? Aliás, é a teoria de alguns. Não, se errou é porque não foi salvo. Não, senhor. Se errou porque está vazio do Espírito. Porque se a minha natureza é pecaminosa e eu me encho do Espírito, eu subordino a natureza pecaminosa. Por isso que há entre nós muitas pessoas que estão doentes e muitas que dormem, diz o apóstolo Paulo na sua dissertação e orientação sobre a ceia do Senhor. Então, há pessoas que aceitaram Jesus, mas não se encheram do Espírito Santo. O tanque está vazio. Então diz que esconder o pecado é a primeira coisa que nós fazemos. Mas esconder de quem? Vamos ver os exemplos. Em Gênesis 9, versículo 11, quando Deus chamou por Adão depois deles terem pecado, ele responde assim, Gênesis 3, de 9 a 11, desculpe, Gênesis 3, de 9 a 11. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, eu tive receio, por essa razão me escondi. Irmãos, você acha que Deus não sabia onde ele estava? Você sabe, onde você quiser se esconder, você acha que Deus não sabe onde você está? Por que ele perguntou?
Porque ele estava dando a oportunidade de Adão confessar. Todas as coisas acontecem quando nós confessamos a Deus. E mais a outras oportunidades. Davi, em Samuel capítulo 11, versículos 12 e 13, Davi escondeu o seu pecado com Batseba. 1 Samuel 11, 12 e 13. Hoje eu vou fazer a data show, trabalhar bastante ali. Então o povo de Israel declarou a Samuel: onde estão aquelas pessoas que questionaram? Poderá Saul reinar sobre nós? Dizem-nos seus nomes a fim de que o executemos agora mesmo. Versículo 13. Contudo, Saul ponderou: ninguém será condenado à morte hoje, porquanto neste dia Yahvé proveu salvação a Israel. Não, é 2 Samuel, perdão. Vamos só lembrar que essa é uma história super conhecida para ganhar tempo. Davi peca com Batseba, e aí Natã vem falar com ele, mas antes ele tinha escondido esse pecado, e Deus revela a Natã. Por que Deus revela a Natã? Para Natã ir até ele, o profeta, e ele confessar a Deus através de Natã. E ele tinha escondido aquilo, e disse: não, a pessoa que fez isso, na história que Natã contou sobre as ovelhas, a pessoa que fez isso, ela merece morrer. Matou uma ovelha, pegou uma ovelha da pessoa, e ele tendo várias ovelhas, falou: mas essa pessoa é o Senhor. Em Atos 5, versículos 1 a 11, tem uma história de Ananias e Safira, que esconderam o valor do campo que eles tinham vendido. Isso, irmãos, é desvio de caráter. Muitas vezes somos estimados e amados pelas pessoas e conseguimos enganá-las ou ser enganados porque escondemos nossos defeitos. Mas é impossível esconder de Deus. Eu estou dizendo aqui, irmãos, uma coisa que, embora eu tenha certeza que alguns irmãos podem estar pensando: poxa, mas que mensagem dura, onde ele quer chegar? Você nem imagina onde eu vou chegar, num lugar, uma coisa tão fácil e tão simples, que você vai entender todo o mistério. Muitas vezes nós somos estimados porque as pessoas não nos conhecem, e muitas vezes nós estimamos porque nós não conhecemos. Por quê? Se eu tenho um problema no meu cadastro financeiro, eu vou procurar esconder isso para eu conseguir um crédito, porque se eu abrir totalmente, eu não vou conseguir o crédito. Lucas 8,17 diz que é impossível nós escondermos de Deus. Então nós somos bobinhos. Deus já sabia de Adão, Deus já sabia de Davi, Deus já sabia de Ananias e Safira, mas Ele estava dando oportunidade da pessoa dizer assim: eu não quero ser assim. Lucas 8,17 diz: porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Irmãos, como nós somos tolos em acharmos que podemos esconder nossos pecados de Deus, nossas falhas. Deus sabia sobre todos e sabe sobre tudo, mas estava ali desenvolvendo um princípio de restauração para o homem: a confissão, o andar na luz, a transparência e o arrependimento. Deus sempre irá trazer à luz as coisas, porque a sua igreja não pode estar
nas trevas. Deus sabe que se o pecado permanecer escondido dentro do homem, causará um dano terrível. O homem perde a comunhão com Ele. Deus sabe disso, irmão. E tudo que o diabo quer é que nós percamos a comunhão com Deus, mais nada. Quando eu perco a comunhão com Deus, eu perco a fé, eu perco o amor. Quando eu perco a comunhão com Deus, eu perco a vontade de viver. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade, Isaías dizendo, a vossa é de quem? Do povo, é que faz separação entre vós e o vosso Deus, não entre Deus e nós, porque Deus é fiel, Ele não muda. Então a pergunta é, de quem escondemos? Porque escondemos. A resposta é, escondemos uns dos outros. Eu estou abismado como a Igreja de Cristo na face da terra tem perdido a sensibilidade de confessar com outros para pedir ajuda. Cada dia mais ela fica quieta, porque o diabo tem introduzido isso, dizendo, fulano não é de confiança, Beltrano não é de confiança, conquanto muitas vezes você está certo em dizer isso, mas você está procurando a pessoa talvez errada. Confessar. Há uma outra reação. Tratar o pecado com superficialidade. Eu quero lembrar os irmãos que eu estou falando de Igreja de Cristo na face da terra. É só você ver as notícias, só você acompanhar. A igreja hoje perdeu muito da sua postura e tratamento com relação ao pecado. Perdeu ou não perdeu? Eu quero que os irmãos respondam. Vocês conhecem casos? Perdeu ou não perdeu, irmãos? Perdeu. Hoje nós toleramos um monte de coisa. Alguns toleram porque não conhecem a Bíblia. Eu digo líderes, não conhecem. Talvez montaram uma igreja. Talvez. Outros toleram porque gostam de tolerar defeitos. Isso faz mal ao corpo. Ontem meu neto estava reclamando com a dor, que ele foi jogar bola e machucou o pulso e estava doendo, então, certo, tinha hora que ficava quietinho. Aí, quando estava quieto, não doía, ele não lembrava. Mas quando ele mexia a mão, lembrava. Eu disse que você tem que isolar isso aí, neutralizar. Vamos lá comprar uma tala para ele, que está ali com a tala. Tem uma paleta aqui, outra aqui. E agora? Agora a dor já parou. Mas deixa para você ver onde vai chegar. Vai chegar um ponto que aquilo ali pode calcificar errado. Se for fratura, não deve ser. E ele vai acostumar com a dor. Quantas vezes eu já orei por pessoas, pastor, ora por mim, eu sinto essa dor. Assim, há quanto tempo você sente? Há 20 anos. Meu Deus do céu, como é que pode? Aí ela disse, eu acostumei com a dor. O que eu estou falando é que o inimigo quer que nós nos acostumemos em sermos ruins, em sermos incompetentes, em sermos pobres em todos os sentidos, mendigos, pedintes, que nós devemos viver o tempo todo de pires na mão. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, me ajuda aí, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E eu não consigo orar por ninguém, eu só peço que ore por mim. O inimigo quer que nós sejamos assim, quando nós somos criados por Deus para sermos como Jesus. A igreja perdeu. Por que perdeu? Perdeu para não causarmos mal-estar, para não entristecermos alguém. Nós lidamos com o pecado de forma superficial e isso tem produzido muitos danos na vida da igreja.
E não se iludam. A igreja que quiser fazer a coisa certa, como Jesus manda, vai sempre ser vista como uma igreja inconveniente. Inconveniente. Sofrerá falsas acusações. Passará pela antipatia do povo. E passará a imagem de uma igreja que não ama os seus. E tratar o pecado com superficialidade desencadeia algumas atitudes. Primeira, transferir a culpa. Tirar de si mesmo a responsabilidade do pecado. Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele vai na mulher, a mulher, foi essa serpente desgraçada. Ninguém pode confessar pelo outro. Ninguém põe o outro na luz, ele é que busca a luz. Jesus ensina isso. Cada um dá conta de si diante de Deus. Veja, 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Depois Hebreus 4, 13. Olha só o que fala. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição, pelas obras praticadas por meio do vosso corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Em Hebreus 4,13 diz assim, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto, e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Jesus é o grande sumo sacerdote. A segunda atitude que é desencadeada, além de transferir a culpa, é justificar o pecado. Como nós somos mestres nisso? Quem trata o pecado com superficialidade está sempre buscando justificar seus erros. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Ninguém peca sem saber que está pecando. Eu estou falando do povo de Deus. Eu estou pregando para o povo de Deus. Ninguém peca sem saber que está pecando. Duvido eu dou. A Bíblia diz que não. Ninguém mente sem saber que está mentindo. Então, pecar é uma escolha sua. Andar em santidade também é uma escolha sua. Então você decide. A terceira atitude que ele desencadeia é confessar o pecado. O que é confessar? E aí que muitos não fazem a coisa certa. A Bíblia diz que andar na luz é tornar-se manifesto, tornar-se conhecido. Ninguém que está andando na luz não está sendo visto. Imagine aqui tudo escuro, de noite, e eu estou andando na luz, vocês vão me ver. Eu me manifestei, a pessoa que andou ali está sendo manifesta. Ele mostra-se como ele é, ele está na luz. Andar na luz, então, é confessar, dizer a verdade, assumir a responsabilidade dos seus atos. Confessar é dizer com convicção e arrependimento, eu pequei, eu tenho pecado. Irmãos, acontece que as pessoas confundem confessar com contar. Quando eu confesso para alguém um pecado meu, uma falha minha, uma tristeza minha, uma angústia minha, uma depressão minha, para que os irmãos não fiquem pensando só em pecado, adulterou, roubou, matou, não, uma falha, uma falta de fé, eu confesso, eu não acredito que Deus vai fazer isso, eu estou confessando. E quando eu confesso, eu estou dizendo assim, me ajuda a mudar isso. Então eu confesso para receber uma oração, eu confesso para receber um conselho,
Eu preciso confessar para dizer assim: eu não sei fazer, me ajude. Agora você tem que procurar as pessoas certas. Você imaginou? Você pedir a uma pessoa, confessar que está sem fé, e pedir ajuda a uma pessoa que não tem a menor fé? Não tem sentido. Ele vai te falar coisas filosóficas. Não, mas você precisa crer, porque afinal de contas a Bíblia diz. Aí quando você aperta para a prática, ele não tem a fé, ele não vai poder segurar na tua mão. Então vem comigo. Eu já contei isso aqui algumas vezes, irmãos, mas sempre às vezes ele encaixa, né? Diz que tinha um circo que tinha um malabarista lá, uma pessoa, que ele passava num cabo de aço. Não sabe aqueles circos da nossa época lá, né? Antigo, né? Ele passava em cima de um cabo de aço equilibrando. Aí que todo mundo aplaudia. Ele tinha um partner, né? Uma pessoa que o ajudava. Aí um dia ele treinou e depois ele falou assim para o partner: você acredita que eu agora vou passar nesse cabo de aço aqui empurrando um carrinho de mão? Nesse carrinho de obra, não sabe que tem uma roda só na frente assim? Aí ele disse: poxa, é lógico. Você acha que eu consigo? Mas com o pé nas costas. Ajudante dele. Aí ele disse assim: mas eu vou botar um peso dentro desse carrinho. Agora ficou mais fácil ainda. O peso vai firmar a roda no fio de cabo de aço. Você vai passar, mole, vai ganhar o cachê mais fácil da sua vida. Mas esse peso que eu vou botar ali é você que eu vou botar no carrinho. Aí não brinca comigo. Aí não. A fé dele tem até um limite. Quando você pega, então segura a minha mão e vamos comigo. Ele disse: não, mas peraí, tem outra pessoa. Deixa eu chamar fulano, que ele é bom de oração. Confessar é diferente de contar, pois a confissão sempre vem acompanhada de arrependimento. Confessar é bem diferente de contar o que ocorreu. Confessar envolve o arrependimento, humilhação, declarar com toda clareza que é pecado. Arrepender-se é se livrar definitivamente daquilo que te destrói, é arrancar com raiz. Os irmãos já acostumaram a me ouvir orando em certas ocasiões, em certos assuntos. Eu digo: Senhor, arranca com raiz e tudo. Não adianta arrancar e deixar a raiz. Confessar a quem? Primeiro a Deus. Salmo 32, versículo 5, diz: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade. Irmãos, a gente está falando em pecado aqui, e os irmãos, quando você não crê que Jesus é capaz de fazer, você está pecando. Quando você pede alguma coisa a Deus, duvidando, ou meio duvidando, você está pecando. E nós somos um povo chamado para vencer, como ele foi. Eu não posso ser igual a Jesus. Se ele venceu, eu não venço. E vencer não significa necessariamente vencer do seu jeito, mas é passar por algumas situações que você até pensou que não venceu, mas você sobreviveu. Você não foi alijado do corpo de Cristo. E o segundo, uns aos outros. Tiago 5,16 diz: confessai vossos pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros para serdes curados. Agora, cuidado para não confessar a quem te é conveniente. Porque às vezes nós confessamos uma falha que nós temos para um amigo que eu sei que vai botar a mão no meu ombro e vai me ajudar a ficar daquele jeito e vai me compreender. Irmãos, eu já preguei isso aqui. A igreja tem que estar preparada para entrar por aquela porta todo tipo de pessoa fora da Bíblia, todo tipo.
Hoje a gente até está proibido de discriminar alguns aqui, esse tipo, mas tudo que você pensar que está de errado no mundo, tem direito e tem lugar aqui na igreja para sentar. Mas ele não pode ter direito de continuar como ele veio. Por isso é que nós dizemos assim, Jesus me aceita como eu sou. Mentira do diabo, ele não te aceita como você é. Ele te recebe como você é. E depois que ele te recebe, do jeito que você é, todo torto, ele vai te transformar, porque ele não convive com o erro. Ele não convive com pessoas diferentes do que ele planejou no seu coração. Não tem como. Porque Jesus seria um falso ensinador. Porque na hora de chegar no céu, mas não posso entrar, senão eu esqueci de falar com vocês. Lá na terra pode, mas aqui no céu não pode. Mas o senhor estava me preparando para vir para o céu, agora eu fico aqui no portão? Fica aí. Mas a gente já ficou muito tempo junto lá. Você gostaria? Sabendo que você vai viver a eternidade e não pode entrar no lugar onde você vai viver a eternidade? Você gostaria? Então, irmãos, ao confessarmos, nós estamos pedindo help. Se eu confesso por um aluno, meu colega, que eu não sei matemática, e se ele não sabe ou sabe menos que eu contei para ele que eu não sei matemática. Não vai adiantar nada. Mas se eu conto para o Perilim que eu não sei matemática, ele disse, quer que eu te ensine? A primeira coisa, ele fala, quer que eu te ajude? Eu falei, quero. Então vou te ajudar. Quando a pessoa conta uma falha sua para nós, pastor, eu tenho uma falha. Qual é a falha? Eu minto descaradamente. Opa, então eu vou te ajudar. Você quer aprender a não mentir? Quero. Eu vou colar contigo, mas eu também não posso mentir. Porque senão eu vou pegar errado aquele versículo que muita gente pega de Paulo, completamente torto. Eu me fiz de fraco para ajudar o fraco, mas eu vou mentir para você saber como é que mente, né? Ele não já sabe, ele veio pedir ajuda. Não. Quantos irmãos estão entendendo? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso. Que se você pertence a uma igreja evangélica, seja Shalom, Betânia, Nova Vida, Vida Nova, Lagoinha, Oceânica, Batista, qualquer. Se você pertence a uma igreja evangélica, faz por onde? A não contaminar o corpo de Cristo com as suas falhas. E quando você tiver falha, imediatamente, help! Mas para você falar isso, você tem que entender todas essas coisas aqui. Você tem que amassar a sua natureza pecaminosa. Você tem que dizer assim, não, eu não vou cuidar da minha autoimagem. Eu errei, eu pequei. O exemplo disso, essa parábola não está aí por acaso. O filho pródigo disse assim, eu vou levantar-me, eu caí em mim aqui. Eu vou levantar-me, irei ter com meu pai e direi, Pai, contra ti pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado. Naquele momento ele não era. Mas quando a parábola de Jesus ensina, quando ele chega ao pai, o pai, quando ele começa a falar, o pai tapa a boca dele. Shhh. Traz uma roupa nova, traz sandália, que ele está descalço, traz um anel, autoridade novamente. Roupa lavada, remido no sangue de Jesus. Traga um bezerro, sacrifício, que não precisa mais hoje, porque depois que Jesus morreu, Ele é esse bezerro, Ele é esse cordeiro, Ele é esse sacrifício. Quando você não tem, você tem medo, eu tenho medo, confesse que você tem medo, ele vai sumir da sua vida. Mas se você achar uma pessoa, você tem medo? Eu não tenho. Aí lá no meio da alguém fala, eu também tenho. Eu quero falar contigo. Você vai falar com quem tem? Eu não entendo um troço desse. Vamos ver, como é que é seu medo? Aí ficam ali os dois. Nossa, que medo interessante, hein? Agora deixa eu te contar o meu medo. Não vai resolver, irmãos. Capaz de ficarem mais medrosos ainda.
Diz que uma pessoa foi ajudar uma outra que estava pulando lá de uma ribanceira bem alta, a cidade estava lá embaixo, ele, vou pular, não faz isso, eu vou fazer, a minha vida é uma desgraça, não faz isso, eu vou fazer, deixa eu conversar contigo, me dá uma chance, deixa eu conversar contigo. E ele foi chegando perto da pessoa, não pule, a pessoa não pulou e ficou olhando para ele. Aí ele disse, não pule. Ele disse, você não conhece a minha vida? A minha vida é uma desgraça, ninguém me ama. Minha esposa me abandonou, perdi meu emprego, descobri que eu estou com doença, e não sei mais o que. Ele falou, para, eu vou pular por você. Puf! Não estava preparado para ajudar, pulou no lugar do cara. Às vezes, amados, nós estamos contando as nossas falhas para quem não tem fé, não tem autoridade. Eu queria que a igreja entendesse que essa palavra significa: nós não podemos esconder e nem tratar com superficialidade o nosso problema. Se ele hoje é pequeno, ele amanhã poderá se tornar grande. Qualquer problema. E por que você está falando de pecado? Porque tudo que tira Jesus do alvo é pecado. Só isso. Sabe o que significa pecar? Errar o alvo. E se você erra o alvo, não aceitando o que Jesus fala para a sua vida, com relação à fé, a crescimento, a estudar a palavra de Deus, você gosta de estudar a palavra de Deus? Se você não gosta, confesse que não gosta, mas confesse para quem estuda. Ele vai dizer, eu vou te dar um macete, vem cá. Às quartas-feiras nós estamos estudando aqui Panorama Bíblico, estamos ensinando como ter gosto. Estou tomando um remédio, um dos remédios que eu estou tomando aí agora, a médica disse, é ruim, mistura com suco de laranja, faz o remédio ficar bom. Então, irmãos, aquilo que te atrapalha, faz ficar bom, como? Dribla aquilo. Como? Conversando com quem já driblou, ou quem tem interesse de driblar, ou quem até tem o mesmo problema, mas já está caminhando, e diz, não, vamos juntos, vamos caminhar juntos, eu já estou uns 10 quilômetros na frente. Essa é a palavra. E quando a igreja chamar, quando eu digo a igreja, é um irmão, um líder, o pastor, quando a igreja chamar e disser, olha, eu estou vendo em você tem um desvio de caráter, irmão. A gente fala uma coisa, você escapole para cá, fala outra coisa, você escapole para lá, enfrenta isso na sua vida. Irmão, então, às vezes, irmãos, a gente vai orar para uma pessoa, pastor, isso assim, mas você acredita? Não, eu acredito sim. Então vamos orar? Vamos orar. Aí eu abro o olho assim para ver como é que a pessoa está reagindo, e ela está numa fé. Quando acaba de orar, pastor, mas o senhor não sabe. Olha, porque está difícil. Eu falei, irmão, mas eu acabei de orar, você não deu nem tempo de fazer o efeito. O comprimido faz às vezes em 20 minutos, você está querendo em 1 segundo. Então tá, vamos orar de novo? Vamos orar. Aí eu oro, acabo de orar, gasto ali uma fé, abro o olho, amém? Ai, agora eu estou me sentindo bem. Mas eu não sei, amanhã pode ser que, aí irmão, você me desanima, daqui a pouco você vai me levar para trás. Não é verdade? Quero orar pela sua vida, irmão. Eu quero te dizer, pastor, mas o senhor chamou atenção? Claro que chamei. Ou vocês preferem que eu deixe tudo passar e lá na frente vocês me veem entrando assim de longe no céu? Ô pastor, poxa, o senhor foi meu pastor 20 anos, não falou nada, isso é traíra, hein? Eu quero que você saiba que tem solução. Tem solução. As pessoas que vão se batizar hoje decidiram se batizar. Nenhuma delas eu agarrei pelo pescoço e disse, você vai batizar, senão você não fica aqui dentro da igreja. Não. Ao contrário, elas me procuraram, pastor, eu quero ser batizado. Pronto. Decisão. Você tomou a decisão. Então, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé, queridos. Jesus já conhece a sua vida de trás para frente, frente para trás. Mas Ele está te dando uma oportunidade
de confessar: eu preciso. Tem pessoas orgulhosas que estão sem dinheiro e você oferece: aí não, vou te dar, cara, você está sem dinheiro? Vou te dar. Não quero não. Não, mas já insisto. Não, meu pai ensinou para não pegar nada emprestado com ninguém. Isso é orgulho. Mas eu já sabia que você estava sem dinheiro. Você vai esconder de mim? Sou seu amigo. Andamos juntos, tudo que eu vou comprar, senão não posso comprar porque eu estou sem dinheiro. Você já falou 200 vezes. Então o inimigo já sabe, e Jesus antes dele já sabe que você tem alguma fraqueza. Ele já sabe. Mas Jesus está te dando a oportunidade de confessar a Ele. Aí depois disso, você vai procurar alguém de sua confiança, alguém que você conheça, e diz assim: ora comigo. Quando as pessoas me procuram no gabinete e contam algum problema que estão passando, eles não me contam, eles confessam. E eu digo: e que você quer? Ele disse: eu quero largar. Então pegou agora comigo. Tome de como é que chama? De empreitada. Peguei de empreitada o seu problema. Vamos junto, porque você quer. Mas se você não quer, você está me contando para quê? Por isso, irmãos, que há coisas que você não deve vir me contar, porque eu não vou querer ouvir. Ué, pastor, mas o senhor é pastor. Sim, eu não quero ouvir fofoca. Fofoca eu não quero ouvir. Todas as vezes que você vier me falar alguma coisa, eu digo: você já falou para a pessoa? Ou então falou para o líder? Ou então falou para Deus? Porque aí eu vou entender: falei e eu quero mudar. Agora eu quero ouvir. E vou te ouvir 200 vezes. E vou te ouvir de madrugada. E vou te ouvir com chuva. Vou te ouvir com sol. Vou te ouvir na tristeza. Vou te ouvir na alegria. Vou te ouvir em todo o tempo. Porque você quer. Pastor, mas o senhor é muito orgulhoso. Jesus também era, então, porque ele fazia assim. Eu estou imitando ele. Há alguém que não precisa me contar agora. Eu quero que você conte a Deus. Depois, se você quiser, você conta para mim ou conta para um irmão para orar com você em parceria, né? Mas há alguém que gostaria de, diante de Deus agora, confessar alguma coisa. Eu vou fazer essa oração. E não perca essa chance. Alguma coisa que está no seu coração, seja o que for, uma mágoa, uma tristeza, uma falta de fé, alguma coisa que está te desequilibrando. Tem alguém assim? Amém. Eu não acredito que Deus mandaria uma mensagem dessa para ninguém precisar de ouvir. Duvido eu não. Então, por favor, você que levantou a mão, vem aqui à frente rapidamente que eu preciso encerrar. E você que não levantou, vem também, você não precisa levantar. Pode vir. Mas não venha se não crer, não vale nada. Caminhe para cá, para a direita, por favor, para que todos possam chegar aqui até o altar.